Olá, conectados à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando a ligação entre o reino e paraíso, entre o fim e o começo. E em toda a Bíblia ou em toda a nossa história, todo fim tem a ver com o começo. E toda história que termina tem a ver com o começo, como ela começou, né? E nós vimos que nesses dias nós estamos estudando assim as questões emocionais, o ambiente emocional, o ambiente espiritual que cercou o momento da queda. E hoje nós vamos ver uma conexão desse momento e da atitude e do comportamento da Eva e do Adão, do primeiro homem e da primeira mulher. Nós vamos ver a conexão disso com toda a nossa história. Quando nós vimos no último vídeo que o ato do comportamento do primeiro homem e da primeira mulher, na verdade foi uma desobediência, mas muito mais do que isso. Além de ser uma desobediência a uma ordem que Deus tinha dado, também foi uma atitude que trouxe separação. Então eles não consideraram que não tiveram consciência para ver quem eles eram verdadeiramente em Deus e quão eles estavam conectados com Deus naquele lugar e não atinaram para isso. E a Eva teve, com a ajuda da serpente, uma dúvida a respeito daquilo que eles viviam, se aquilo realmente era tudo. E ela põe a dúvida na mente da Eva, né? Tipo, é claro, vamos fazer, e não vai acontecer o que você está pensando. Então, assim, o comportamento do primeiro homem e da primeira mulher, na verdade, foi um ato de separação de Deus. E isso foi o mais pesado, porque eles foram expulsos do paraíso, eles perderam em nível de unidade com Deus, eles decaíram em nível de frequência, e eles passaram a viver uma vida separada de Deus. E essa separação é algo que reflete em todos nós até hoje. Nós todos temos esse vazio de Deus, que só é preenchido quando nós encontramos verdadeiramente Deus. Então é um vazio do tamanho de Deus. Quando ele encontra Deus, quando nós encontramos Deus, esse vazio é preenchido. Fora disso, nada preenche. Realização profissional, dinheiro, fama, nada disso preenche esse vazio, essa falta que a gente inconscientemente sente de Deus e desse relacionamento que eles tinham de Deus, esse relacionamento íntimo. Então hoje nós nos esforçamos para encontrar esse Deus e estarmos intimamente ligados com esse Deus, nesse esforço de encontrar esse momento que eles tinham lá e não valorizaram. Então nós vamos ver que isso esse ponto é bastante importante. E a separação trouxe a perda dessa conexão com Deus e um sentimento, como a gente chamou no último vídeo, de peso, né? Um peso emocional muito sério, vindo do medo, porque estavam separados e incertos agora, da culpa de terem feito o que fizeram e da vergonha de terem feito o que fizeram. E isso também foi uma marca, é uma marca para toda a humanidade. E essa marca traz esses sentimentos, né? Esses sentimentos nos marcam a partir do momento que eles se separaram e perderam essa unidade com Deus. Essa vida de separação nos trouxe todo esse peso, todos esses sentimentos, e aí nós passamos a ter uma vida
em nível de mente humana. Nós nunca mais tivemos uma conexão com Deus, porque Deus nos criou para termos com Ele um relacionamento. Então Deus, ele passa assim a perceber a gente da mesma maneira, só que o homem se perdeu de Deus. Nós nos perdemos de Deus, não Deus se perdeu de nós. Deus sempre nos viu como Ele sempre viu. E Ele sempre quis o nosso relacionamento. E Ele sempre quer o melhor para nós. Nós é que nos distanciamos. E esse distanciamento nos faz sentir medo, nos faz sentir culpa, nos faz sentir vergonha. E todos esse desenvolver da nossa civilização foi baseado nesses sentimentos. Inclusive a religião. A religião não é uma religião, são todas as religiões, são baseadas nesse nível de mente humana. Portanto, nos incita e nos trabalha dentro desses sentimentos que nós temos. E muito que a religião fez de incentivar isso, fez ao contrário, ao invés de religar-nos a Deus, foi nos separar mais. Então, assim, porque a religião olha pela perspectiva do homem separado, do homem pecador, do homem perdido. E Deus não olha assim. Deus, como na parábola do filho pródigo, o Pai está sempre lá, disponível e aberto para nos receber a hora que nós quisermos. Então, a perspectiva da religião é a perspectiva do homem, e não a perspectiva de Deus. O único acontecimento e o único fato que realmente aconteceu em toda a humanidade, que foi da perspectiva de Deus, foi a vinda de Jesus à Terra. Na primeira vez, e está no plano de Deus que ele volte uma segunda vez. Porque para Deus, no seu plano, está incluso o reino. E nós estamos hoje aqui, nessa nossa página, e tantas outras pessoas hoje falando em reino. Graças a Deus, hoje já se ouve mais. Eu estou com essa mensagem há 10 anos. Eu tive esse insight, essa conexão com Deus, assim, de entender isso dessa forma, em 2012. Então tem 10 anos. 10 anos que eu vivo uma vida assim, solitária nessa percepção. Agora que eu tenho visto pregadores falar em reino, influenciadores digitais falar em reino, mesmo assim falam sem entender muito bem. Então, assim, é uma mensagem. O evangelho do reino precisa ser pregado, precisa ser entendido. Veja Mateus 24:14. Quando Jesus fala que o evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, aí sim virá o fim. Ou seja, aí sim acontecerá o reino. Então nós, como homens, como seres humanos, nós temos a tarefa de nos deixar voltar para a casa do Pai. E isso significa simplesmente que nós saiamos desse nosso nível de consciência humano e nos abrimos para um nível de consciência crística, onde isso é uma expansão dessa nossa... É um nível acima da mente, é um nível mais expandido de consciência. E isso vai ser feito, queiramos ou não. Deus nos deu liberdade para trabalharmos dentro das nossas condições. Deus nos dá liberdade para fazermos o que quisermos até certo ponto, porque o dia que Ele resolver que é assim que tem que ser, vai ser. Nós temos já estudamos aqui alguma coisa sobre escatologia, nós temos todas as previsões, as profecias, para todos esses acontecimentos do tempo do fim. Então ainda não aconteceram algumas coisas,
mas nós estamos nos preparando. Deus está preparando o tempo para isso acontecer. Se nós ajudarmos, vai ser bom, mas se nós não ajudarmos e até atrapalharmos, nós vamos ser atropelados, porque Ele vai fazer o que tem que ser feito. Deus nos dá liberdade, nos dá o livre-arbítrio, mas nós não temos o livre-arbítrio quando nós não obedecemos a Deus. Então nós vamos hoje fazer uma conexão desse tempo do começo com um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando Paulo está falando a partir do verso 35 do tipo de corpo que nós vamos ter na ressurreição. Porque esse expandir de consciência, na verdade, é um expandir que vai acontecer numa metanoia da nossa mente, né? Uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. E essa mudança de entendimento é que vai nos trazer essa expansão, e durante essa expansão, e acontecendo essa expansão em cada um de nós vamos ter um outro panorama, uma conexão direta com Deus. Nós vamos ter unidade com Deus, e para isso nós precisamos ter, como diz na parábola das núpcias, a veste nupcial. E essa veste nupcial, ela simboliza o corpo espiritual que nós vamos ter. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Outras traduções falam que o primeiro Adão, primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Então, olha, perceba o que precisa acontecer. Nós, nessa expansão de consciência, termos uma ressurreição, uma mudança de consciência que vai nos levar a um aumento da nossa vibração. E essa carne nossa, que vibra numa vibração bem baixa, vai passar a vibrar numa vibração, numa frequência muito mais alta, e nessa frequência mais alta não tem mais essa carne. Vai ser um corpo com espírito vivificante. Então, assim, quando Paulo faz essa conexão entre Adão, o primeiro Adão, e o segundo Adão, ou o último Adão, que é Jesus, ele está simplesmente dizendo que todo o plano divino se resume nisso, desde Adão até Jesus. O resto é tempo que nós estamos perdendo. Por quê? Porque em Jesus nós já temos tudo. E a segunda volta de Jesus finaliza tudo, fecha o plano de Deus em termos de humanidade. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter esse momento, vai ser um momento de total mudança. Mudança na nossa mente e mudança no nosso corpo. Então, quando Paulo tá fazendo essa ligação entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus, é esse o plano. Então, nós precisamos entender isso. E quando Paulo fala aqui, olha, do verso 35 em diante, ele está explicando como vai ser esses corpos. E isso é muito fácil de entender hoje com os conhecimentos científicos que nós já temos. A ciência se desenvolveu a ponto de nós termos mais informações interessantes para entendermos esse texto. Por quê? Porque hoje nós sabemos, cientificamente provado, que tudo é energia. Então, tudo é uma vibração de energia. Ou você vibra mais denso, mais lento e é mais denso, ou você vibra mais rápido, mais uma frequência mais alta e é mais leve, mais sutil. É nesse sentido que esses corpos serão colocados. Então, quando ele fala nesses versículos de 35 ao 45, então quando Paulo fala do corpo da ressurreição, versículo 35,
Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Então, a morte, na verdade, é uma semeadura, né? Nós estamos semeando o nosso corpo físico para nós termos um corpo glorificado. E quando Jesus voltar, nós teremos pessoas que já terão morrido, ele já explicou isso antes, e principalmente em Tessalonicenses, e quando Jesus voltar, nós vamos teremos corpos diferentes. Então, assim, as pessoas que morrerem antes terão a ressurreição. E aqueles que estiverem vivos terão também uma ressurreição vivos, porque serão transformados nessa mesma condição. Vai ter uma mudança da frequência vibratória a ponto da pessoa ter essa ressurreição. Então, essa ressurreição, ela, para aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, também vai acontecer. Então, assim, ele fala que a ressurreição é isso, né? É como uma semente que é colocada na terra ela morre. E aí ela ressurge como uma outra forma, uma outra apresentação. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Cada semente vai dar um fruto, vai dar uma árvore diferente. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, a matéria, né? Os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Isso aqui é está muito claro para a gente entender hoje, com o nível de conhecimento científico que a gente tem. Por quê? Porque é a vibração. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Percebam que aqui está a grande dúvida e que a ciência pode nos acudir a entender isso hoje. Que quando você semeia um corpo natural, como é que você vai ter um corpo espiritual? Porque vai mudar a vibração da mente que criou aquele corpo, e a mente, a vibração vai ser aumentada. Então, naquele momento em que a vibração aumenta, muda a manifestação daquele corpo. Então, não vai ser mais a manifestação desse corpo material. Nós só manifestamos esse corpo material pesado porque nossa mente está vibrando num nível de consciência, num nível de frequência da mente humana. Quando nós transcendermos essa mente e irmos além, numa vibração mais alta, automaticamente a manifestação do nosso corpo vai ser uma manifestação de um corpo espiritual, que é o que ele está falando aqui. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, ou alma vivente, num nível de frequência. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão é Cristo. Jesus Cristo veio para trazer esse nível de vibração, esse nível de reconexão com Deus, para que nós tenhamos esse nível também de vibração de consciência crística.
Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Quando lá no livro de Gênesis Deus fala que fez o homem do pó da terra, é isso, porque nosso corpo material foi feito desse material, desses elementos químicos que existem na terra mesmo. Quando nós deixamos o corpo se torna um cadáver, e o cadáver se decompõe, a matéria se decompõe, como se decompõem outras coisas. E essa matéria, por ser da mesma natureza da terra, se dissolve na terra. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Por que esse homem celestial não se manifesta ainda? Porque a vibração dos homens ainda é uma vibração de uma frequência muito baixa. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, no reino, quando Jesus voltar, vai ter essa transformação, porque é necessário que no reino tenha uma vibração elevada, e essa vibração elevada vai trazer corpos mais sutis. Isso está escrito, está simbolizado também, explicado também na parábola das bodas. Aquela veste celestial, aquela veste nupcial, é na verdade esse corpo celestial que nós vamos ter no reino, no banquete com o Senhor. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Uma natureza não se mistura na outra. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, é o que eu falei antes. Nós poderemos estar vivos quando Jesus voltar. E esses que estiverem vivos não dormirão, mas também serão transformados, exatamente porque a mente vai ser transformada. E essa vibração mais elevada da mente vai nos trazer o corpo celestial. Olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como será essa transformação? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, no momento certo em que Deus determinar, isso vai acontecer. Soou esse momento, que é simbolicamente a última trombeta, isso vai acontecer, queiram os homens ou não. Então, isso vai acontecer, está no plano de Deus. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então Jesus estará entre nós e na segunda vinda. Então esse é o nosso recado de hoje. Espero que vocês gostem e agradeço muito a audiência de vocês e convido vocês para o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo.